O Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul em um momento de racha no bloco. E justamente quando os 4 países membros deveriam estar mais alinhados do que nunca para conseguir o histórico acordo com a União Europeia. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A frase serve para uma leitura mais profunda da foto que encerrou a reunião do Mercosul essa semana. Embora os presidentes estivessem sorrindo, a paisagem com águas turbulentas ao fundo traduz melhor o clima da reunião a portas fechadas em Puerto Iguaçu, na Argentina. Embora outros países latinos tenham sido convidados para o debate, a discussão se concentrou em 2 lados, compostos pelos 4 membros principais: Paraguai e Uruguai, governados pela direita, contra a dupla Brasil e Argentina, cujos presidentes estão mais alinhados à esquerda. O ponto de divergência, a Venezuela. Quando chegou a vez de Luiz Alberto Lacalle Pou discursar, o líder uruguaio foi incisivo ao criticar a situação da democracia no país governado pelo chavismo. Há pouco tempo, Lula e Maduro se encontraram em Brasília, em uma reunião convocada pelo presidente do Brasil. Está claro que a Venezuela não caminhará em direção a uma democracia sã se, quando se vislumbra a possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, de um enorme potencial, é desclassificada por motivos políticos e não jurídicos. Acredito que o Mercosul precisa dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, pois hoje, claramente, não há. Lacalle Pou saiu em defesa da pré-candidata que aparece em segundo lugar na intenção de voto entre os opositores de Nicolás Maduro, mas foi impedida de disputar eleições por 15 anos. O presidente do Uruguai ainda pôs mais lenha na fogueira ao lembrar que ele e o presidente venezuelano tiveram um amigável encontro no Brasil durante uma reunião entre lideranças latino-americanas. A Lula coube desconversar, dizendo que não tem detalhes do caso envolvendo a deputada Maria Corina Machado. Alberto Fernandes, que vai deixar a presidência da Argentina este ano, tentou apoiar o Brasil, sugerindo que o problema dos venezuelanos fosse resolvido por eles mesmos. A questão é que o alinhamento político de Lula, Fernandes e Maduro pode ser uma vantagem para a Venezuela. Para o país que hoje tem o pior cenário econômico da América do Sul, seria uma vantagem retornar ao Mercosul. Brasil e Argentina, como as 2 maiores potências regionais, têm peso na decisão. Mas pesa contra o chavismo as evidências de autoritarismo. O aumento do poder do finado Hugo Chávez, o qual foi herdado por Maduro, passa pelo estrangulamento da oposição. E está na carta orgânica do bloco uma cláusula pétrea. Para fazer parte do time, os países têm de respeitar a democracia plena. Os pontos de tensão no encontro em Puerto Iguaçu não se resumiram aos lados contra e a favor de Caracas. Também não houve consenso sobre a parceria Mercosul-União Europeia. Argentina e Brasil classificam de inaceitáveis as exigências dos europeus concentradas em preservação ambiental. Por mais que o novo governo brasileiro tenha sido eleito, em parte com esse discurso, Lula deixou claro que ameaças de sanções, como fez a União Europeia, rompem os laços de confiança entre os parceiros. A resposta do presidente brasileiro foi reforçada pelo colega argentino. Fernandes destacou a importância do setor energético para a região e o caráter de produção de matéria-prima do continente. Ampliar as políticas de proteção, como exigem os europeus, afeta setores essenciais para as economias sul-americanas. E tais condições não apareciam no contrato com a mesma força de agora.
Tratar de Mercosul é algo recorrente aqui na nossa programação, no nosso programa, porque dos 4 países, o Brasil, inegavelmente, é o pilar mais forte. Mas vamos entender aí, fatiando o Mercosul com a União Europeia, depois a gente fala de Venezuela. Para isso, eu chamei aqui o meu amigo, meu mentor, o professor Machado, a quem eu conheço há muitos anos. Machado, obrigado pela tua presença. Imagina, satisfação. O seguinte, vamos começar a olhar essa relação entre Mercosul e União Europeia. Eu trouxe uns dados aqui para que nós entendamos a balança comercial. Ela vem crescendo desde 2019, aqui a gente tem uma queda, mas vamos considerar que foi a pandemia em 2020. Hoje, nós importamos, nós, Mercosul, importamos da União Europeia algo em torno de 43,5 bilhões de dólares por ano e exportamos 44,6. Nesse olhar aqui, existe uma pequena diferença de balança comercial, parece que é equilibrado, mas não é se a gente olhar o tamanho dos continentes, Aqui nós estamos falando de um agrupamento de países em que somos pouco menos de 300 milhões de habitantes e com um PIB, somando os 4 países do Mercosul, na casa dos 21 trilhões. Quando a gente passa para o blocão, que é a União Europeia, são quase 500 milhões, meio bilhão de habitantes, 450, vamos pegar um número mais aproximado, e quase 90 trilhões de PIB. Mas tem uma diferença aí que nos pesa desfavoravelmente. Nós mandamos produtos, matéria-prima, e compramos produtos de alto valor agregado. Machado, tá aí a minha primeira pergunta. Parece uma vantagem de a gente ampliar um comércio para um bloco tão importante. Mas isso não nos tranca nesta realidade em que a gente só produz produtos de matéria-prima e não avançamos numa indústria tecnológica como cresceram os europeus, por exemplo? Não há dúvida. Em tese é isso que ocorre, isso é histórico. Mas eu gostaria de destacar 2 coisas, Marcelo. A primeira delas é que o nosso agro hoje está muito longe de ser o agro de 30 anos atrás. O nosso, principalmente no caso do Brasil, das exportações brasileiras, é um agro que tem muita tecnologia embarcada, que vem crescendo em produtividade assustadoramente e que deverá continuar sendo, por mais alguns anos, o sustentáculo do crescimento econômico brasileiro. Entendi. Então não adianta chorar muito, tá? Agora, não há dúvida de que, estrategicamente, nós teríamos que aumentar a nossa exportação com produtos de maior valor agregado. A minha dúvida é se os outros países do Mercosul têm condições de nos acompanhar. Quero chamar a atenção para essa outra página. A gente fala, claro, da agricultura, da potência energética que é aqui o Mercosul, de produção de petróleo e tudo mais, mas a gente tem que olhar para o século XXI, principalmente talvez para as próximas décadas, para a segunda metade, em que a gente muito provavelmente se desenha um novo petróleo, O lítio. Todo mundo tem em casa no formato de baterias de celulares, notebooks, e agora estão chegando os carros elétricos. Eles já são uma realidade, claro, mas eles vão ser muito mais populares e eles vão precisar de lítio. Aonde está parte do lítio do mundo? Nesse triângulo aqui, que é Bolívia, Chile e Argentina. Bolívia e Chile têm uma relação com o Mercosul de países satelitais, convidados, O Mercosul é Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Eu fui atrás do tamanho das reservas, desse triângulo aqui do lítio. 11% estão com o Chile, 24% com a Bolívia, número muito expressivo, um país pobre, pouco desenvolvido. A Argentina tem 21%, mas olha como as cifras mudam quando a gente olha para a produção. O Chile, embora tenha as menores reservas, tem a maior capacidade de produção, muito ligado ao crescimento do país, tecnologicamente falando, e a Bolívia, pobre, é a que menos produz. Machado, qual que é o interesse aqui? É óbvio, É uma pergunta óbvia que eu estou fazendo. Também tem um interesse aqui dos europeus, americanos, japoneses, de olhar para esse mercado que tem aí a chave do futuro. Não tem a menor dúvida. A nossa discussão é muito centrada olhando para o retrovisor, O petróleo é a matéria-prima-chave, mas nós estamos numa economia de transição em que realmente o lítio vai ser o combustível do futuro. Claro. E aí a importância dessa região cresce assustadoramente. E o Chile ganha espaço exatamente em função do que você falou. Embora a reserva dele não seja muito grande, o aumento da capacidade de produção é muito grande e isso tem a ver com a estabilidade da economia chilena, que é um destaque da economia latino-americana,
é um fenômeno químico. O lítio, ele se encontra nas grandes reservas de sal. Então, onde você tem lítio, onde tem cloreto de sódio. E aqui estão os grandes salares, inclusive o do Uyuni aqui na Bolívia, né? Junto do Atacama, que a gente conhece como pontos turísticos, mas tem uma grande riqueza no subsolo. De novo, não é nenhuma crítica à Bolívia, estou usando uma questão lógica. A baixa capacidade tecnológica da Bolívia e dos outros países em menor escala vai forçar a abertura aí de umas parcerias com americanos, japoneses, europeus, talvez o Sudeste Asiático, quem possa vir ter essa capacidade de extração. Eu sei que os chineses também estão muito de olho nisso. Mas não tem a menor dúvida. Aliás, a China vem inteligentemente fazendo essa entrada na América Latina em setores estratégicos e dando muitas vezes coisas que não tem grande valor agregado, construindo campo de futebol, fazendo assim uma troca muito interessante para eles. Mas mérito deles, não é crítica aqui. O jogo do comércio internacional, o jogo da política internacional é exatamente esse. E a China tem sabido fazer esse jogo como poucos.